Sinto que todos os afetos da minha alma encontram na voz e no canto, segundo a diversidade de cada um, as suas próprias modulações, vibrando em razão de um parentesco oculto, para mim desconhecido, que entre eles existe. A citação está nas Confissões de Santo Agostinho, texto redigido entre os anos 397 e 400. Em outro trecho da mesma obra, diz Agostinho: os sentidos, não querendo colocar-se humildemente atrás da razão, negam-se a acompanhá-la. Nessas ocasiões, parece-me que o mais seguro é seguir o costume de Atanásio, bispo de Alexandria. Recordo-me de muitas vezes me terem dito que aquele prelado obrigava o leitor a recitar os salmos com tão diminuta inflexão de voz que mais parecia um leitor do que um cantor. O canto cristão da Igreja Romana começou a se desenvolver inicialmente graças a Ambrósio, bispo de Milão, um dos responsáveis pela conversão de Agostinho, e de cuja igreja ele retira as reflexões das Confissões. Esse canto desenvolve-se e estrutura-se mais adiante a partir do reinado do Papa Gregório Magno, entre 590 e 604, que inspirou a denominação canto gregoriano. Nas palavras do padre Thomas Lynch, a missa romana, como evoluiu no Ocidente, gerou um tesouro rico de arte, criou arquitetura, vitrais, esculturas, poesia e música, que cresceram em torno do ato central da missa. Neste vídeo, começaremos a explicar como funciona a estrutura musical da missa e como ela tem se desenvolvido ao longo dos séculos. Mas antes, deixe o seu like, sugestões para novos vídeos e inscreva-se em nosso canal, isso é muito importante. Tradicionalmente dividida como ritual em liturgia da palavra e liturgia eucarística, a estrutura da missa passou a ser subdividida no que tange às partes cantadas pelo coro em partes fixas, que são as em que o texto sacro não se altera, independente da estação do ano ou do tipo de celebração, e as chamadas partes móveis, com textos específicos para situações particulares. Entre as partes móveis estão tanto sessões a serem cantadas pelo coro, a depender do momento, como ofertório, comúnio, graduale, aleluia e sequência, como trechos a cargo dos celebrantes, como epístola, paternoster e tamissa est. As partes fixas da missa são o Kyrie, Glória, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei. São elas que, preponderantemente, serão abordadas como uma forma musical que transcenderá os tempos e templos do canto ambrosiano e do canto gregoriano e que será praticada por músicos ao longo dos séculos, inclusive na contemporaneidade. Obviamente há, mesmo na utilização dessas partes fixas, algumas diferenças importantes. Por exemplo, uma missa de Requiem, destinada a alguém que morreu, não contém o Glória nem o Credo e inclui outras partes, como a entrada Requiem Aeternam e a sequência Dies Irae, o famoso poema sobre o dia do juízo, além da antífona de comunhão Lux Aeterna. Para acompanhar o desenvolvimento da missa como forma musical ao longo dos séculos, é muito importante ter um conhecimento exato do sentido do texto latino ou grego de suas partes fixas. A missa tem de ser encarada como música vocal, contendo sempre o enlace entre som e palavra. Neste vídeo vamos destacar as características e o desenvolvimento da primeira das 6 partes fixas da missa, o Kyrie. A tradução do original em grego é: Senhor, tende piedade, Cristo, tende piedade, Senhor, tende piedade. Tradicionalmente, cada um dos 3 versos é repetido 3 vezes. A palavra Kyrie é uma transliteração grega para traduzir Yahvé, o nome de Deus no Antigo Testamento, e foi o título favorito de São Paulo para se referir ao Cristo. Já utilizamos em um de nossos vídeos neste canal um exemplo de Kyrie gregoriano para ilustrar a música modal, e os inscritos no nosso canal irão lembrar o exemplo que utiliza a escala de Ré sem nenhuma alteração, o modo protos autêntico, o primeiro modo do sistema gregoriano.
Inicialmente, a música para as partes fixas da missa não se relacionavam entre si. Aos poucos, ainda no ambiente anônimo do canto gregoriano, certos temas musicais passaram a amarrar, por assim dizer, as diversas partes. Deve-se ao músico e poeta francês Guillaume de Machaut, no século XIV, em pleno período gótico, que trabalhou na Catedral de Reims, a cerca de 130 quilômetros de Paris, a escrita de uma missa autoral, a Missa de Notre-Dame, de cerca de 1364, contendo todas as partes fixas e que mescla o canto gregoriano em uníssono, a uma só voz, com partes vocais a 4 vozes, portanto já com a contribuição da polifonia desenvolvida no período denominado Ars Nova. Essas 4 vozes são denominadas contratenor, a mais grave, acima dela o tenor, que aqui canta com a mesma melodia gregoriana que acabamos de ouvir no formato original, e 2 mais agudas, chamadas à época, respectivamente, motetos e triplum. Muitos exemplos de missas autorais podem ser extraídos do repertório polifônico dos séculos XV e XVI, durante a Renascença musical. Josquin des Près, nascido no norte da França e que viveu entre 1440 e 1521, escreveu 20 missas, entre elas a Pan de Língua, escrita por volta de 1515, cujo Kyrie, o autor faz uma paráfrase da música de um hino do filósofo e teólogo São Tomás de Aquino para a celebração de Corpus Christi. Aqui temos 4 vozes, chamadas bassos, tenor, altus e superior. Giovanni Pierluigi da Palestrina, que viveu entre 1525 e 1594, foi menino cantor em Santa Maria Maggiore,
mestre de capela da Basílica de São Pedro, depois em São João de Latrão e na sequência de volta a Santa Maria Maggiore, todas elas em Roma. Compôs 105 missas a capela, isto é, para vozes sem acompanhamento instrumental. Vejamos como soa um trecho do Kyrie da Missa Papa Marcelli de 1562. Há aqui 6 vozes chamadas bassos 2, bassos 1, tenor 2, tenor 1, altos e cantos. A partir do período barroco, as vozes da missa podem também ser acompanhadas por instrumentos. Passa a haver também uma influência da linguagem da ópera sobre a missa, e algumas missas ganham independência da liturgia e nem foram concebidas para apresentação durante um culto, tornando-se peças para performance em espaços como os teatros de concertos. Um desses casos é o da missa em si menor, BWV 232, de Johann Sebastian Bach, completada em 1749, um ano antes da morte do compositor, cujo Kyrie inicia assim. Além do famoso Requiem, sua última e inacabada obra, Wolfgang Amadeus Mozart escreveu 18 missas, entre as quais a Grande Missa em Dó menor K 427, de 1782, que abre com um majestoso Kyrie. Haydn também escreveu 14 missas, mas a mais comentada obra sacra da geração seguinte é a Missa Solene, opus 123 em Ré maior de Beethoven, obra irmã da Nona Sinfonia, estreada em São Petersburgo, na Rússia, em 7 de abril de 1824. O romantismo adiciona ao acervo das missas em latim obras de Schubert, Rossini, Liszt, Berlioz, Saint-Saëns, Gounod, Puccini, Fauré, Verdi, Dvorak e Anton Bruckner, que escreveu 3 missas. Sua terceira missa em Fá menor inclui solistas, coro, orquestra e órgão, e foi escrita em 1867-68, estreando em Viena apenas em 1872.
No século XX, a missa romana, com o texto tradicional e suas partes fixas, seguiu cultivada ao lado de outras formas alternativas, com destaque para diversas missas de Requiem, como as de Benjamin Britten e Krzysztof Penderecki. Escrita entre 1944 e 1948, a missa de Igor Stravinsky inclui coro misto e grupo de sopros, com 2 oboés, corno inglês, 2 fagotes, 2 trompetes e 3 trombones. Missa, uma obra teatral para cantores, músicos e bailarinos, foi escrita pelo compositor Leonard Bernstein em 1971 para a inauguração do Kennedy Center em Washington, D.C. Inclui coro misto, coro infantil, orquestra completa, banda de rock, banda marcial e street singers. Não obstante tais expansões, é o mesmo texto grego do Kyrie eleison que é cantado na abertura. Entre os compositores vivos que escreveram missas devotando toda a atenção ao aspecto litúrgico, está o estoniano Arvo Pärt. Aqui temos o Kyrie extraído de sua Berliner Messe, estreada em 1990 para soprano, contralto, tenor, baixo e órgão, depois orquestrada pelo compositor para coro e orquestra de cordas. Uma interessantíssima missa romana contemporânea, escrita neste século XXI, é a Missa Papa Francisco, composta para celebrar os 200 anos da restauração da Ordem Jesuíta, estreada na Chiesa del Gesù, em Roma, em 10 de junho de 2015, sob a regência do próprio compositor. O autor é um dos mais prolíficos artistas dos séculos 20 e 21, tendo escrito mais de 400 trilhas sonoras de cinema e mais de 100 obras de música clássica, essas últimas muito especulativas, em um estilo que nada tem em comum com sua premiada parceria com os mais importantes diretores de cinema ao longo de 60 anos. Para o coro duplo, orquestra e órgão, a Missa Papa Francisco foi composta pelo compositor italiano Ennio Morricone, nascido em 1928. Ele morreu aos 91 anos, no último dia 6 de julho de 2020.